as coisas são o que são e nós temos que nos ater à natureza das coisas e dizer o que pode e o que não pode. Existem, olha, em política assim, existe o gosto, existe o fato. Se a gente coloca o gosto acima do fato, né? Coloca, como diria o presidente Jair Bolsonaro, o viés ideológico acima da realidade, acaba se falando e fazendo besteira, né? Nós vamos começar pelo item 11 da pauta, né? Eu sou assim, eu pego aqui a pauta, tá certinha a pauta, mas eu quero começar pelo item 11. Porque há coisas que não podem ser ditas, não podem ser feitas, né? Vamos lá, quem começa aí? Vamos lá, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro afirma que quer que o governo não atrapalhe quem produz e garante que o Estado está tentando melhorar a relação entre o homem do campo e as entidades que fazem a fiscalização no campo. As falas do presidente foram feitas durante o discurso de abertura da AgriShow, que ocorre no interior de São Paulo e é uma das maiores de todo o setor. No mesmo evento, o presidente também fez uma brincadeira com o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, para ele tentar reduzir a taxa de juros para os produtores rurais. Vamos à fala dele. Eu apenas apelo, me deixe fazer uma brincadeira aqui. Apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecer um cristão de verdade, caiam um pouquinho mais. Após a declaração, as ações do banco na Bolsa de Valores de São Paulo apresentaram queda ao longo do dia. O recuo chegou a ser de 1%, mas perdeu força durante a tarde. Isso é o que eu chamo silêncio eloquente. Mas calma, que ainda falta. Eu já vou falar sobre essa coisa de ser cristão, baixar juro. Isso assim, isso tem história, né? Falta essa fala do Bolsonaro um pouco de sangue, vale bem, né? Teve também, teve. Vai lá. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o Congresso deve pautar um projeto que garanta o chamado excludente de ilicitude para produtores rurais em casos de invasão. Dessa forma, produtores que atirarem contra os invasores poderiam não ser punidos. O presidente quer também flexibilizar o decreto sobre porte de armas em território rural. Bolsonaro diz que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu pautar as propostas no Congresso. Todas essas declarações também durante esse evento. Olha aqui, vamos lá. O Brasil se transformou num dos maiores exportadores de commodities agrícolas do mundo, né? É o maior exportador de carne, por exemplo, um dos maiores exportadores de soja, e conseguiu esta condição profissionalizando o campo. De sorte que os nossos empreendedores rurais hoje estão entre os mais avançados do ponto de vista técnico do mundo. E conseguiu isso com investimento em pesquisa, em tecnologia, né? Existe sim uma questão envolvendo a posse de território rural, de áreas rurais. Existe o movimento Sem Terra. O movimento Sem Terra já cometeu muitos crimes, eu mesmo já apontei aqui, já apontei em toda parte, né? E há muito tempo. A questão que se coloca é a seguinte: nós vamos resolver esse problema à bala? É esse o caminho? O que o presidente está propondo aqui é excludente de ilicitude, e certamente não deve ter conversado com a Janaína Pascoal, a deputada do PSL mais votada do Brasil, seja federal, seja estadual, porque excludente de ilicitude, nesse caso, não existe. Porque excludente de ilicitude significa o seguinte: você simplesmente não vai nem investigar. Você matou alguém no seu território, na sua área, na sua propriedade, você diga apenas é um invasor e acabou. E não se coloca, e não se vai verificar as razões desse assassinato.
Desde sempre, para começo de conversa, isso é inconstitucional. Para começo de conversa, isso é ilegal. Você não confere licença para matar. A Constituição protege a vida. Não é? Então não existe a licença para matar. Em lugar nenhum. Se acontecer o conflito, é preciso, portanto, isso supõe um inquérito, isso supõe uma investigação e isso supõe a apuração de responsabilidade. O que o presidente está propondo? Que as propriedades rurais passem a ser literalmente guardadas por milícias armadas? Já há muito mais mortes no campo do que notícias a respeito. Saibam disso. Dos dois lados. Porque à medida que isto fosse aprovado, e espero que não seja, embora a possibilidade seja grande, que isso seria por projeto de lei, né, bastando maioria simples, isso significa que aqueles que vão, então, enfrentar os proprietários rurais, os ditos proprietários rurais, vão acabar se armando também. E aí, meus queridos, a gente sabe o que vai acontecer. Há um esforço, é uma pena, o setor rural brasileiro, o setor agropecuário brasileiro está entrando numa roubada, aí sim, por motivos puramente ideológicos, já que contou, e aqui eu quero deixar claro uma coisa, o setor rural não tem do que reclamar da era petista. De falta de crédito, de falta de apoio. E isso inclui o governo Dilma. Não é? Isso inclui o governo Dilma. Com todo o desastre do governo Dilma, o setor rural não tem do que reclamar. Sim, existe o problema de invasão de terra, que precisa ser coibida. Existem casos de invasão de terras produtivas. E os criminosos têm de ser punidos. Agora, boa parte do que se chama conflito por terra também é de terra invadida por supostos proprietários. Se você excluir as terras que são também invasões, por exemplo, no Pará, que é o estado com maior número de conflitos, nós vamos ver que os conflitos não são tão grandes assim, não a ponto de dar o tal do excludente, a excludente de ilicitude como que é o Bolsonaro. Meu Deus do céu, ele vai a um agrishow, vai tratar de medidas para incentivar a produtividade, vai falar de crédito, vai falar de formas de aumentar a exportação, vai falar de maneiras de o setor ganhar mais dinheiro, ser mais rentável, de abrir frentes novas de exportação. Por que toda vez que se manifesta tem de falar de bala? Ah, eu quero deixar o proprietário rural sem arma nenhuma, exposto à invasão? Não. Mas entendam, o conflito ele tem de ser evitado, ele não pode ser estimulado. Há barbaridades, há violências que são cometidas que se punam essas pessoas. Existe o Estado para isso. Agora, estimular o armamento, estimular o enfrentamento, daqui a pouco, a classe rural brasileira, para ser genérico,
vai começar a ter uma fama internacional que pode nos custar caro. O filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, tem uma proposta para acabar com as áreas de proteção ambiental, as áreas de preservação ambiental, as APAs, dentro das propriedades rurais. E o Brasil tem uma legislação avançada nesse sentido porque faz com que o próprio proprietário rural seja o defensor e o protetor da área. O que é positivo. Porque não precisa que o Estado esteja ali o tempo todo, que teria que ter uma máquina gigantesca para isso. E hoje a produção brasileira é certificada no mundo também em razão disso. Nada disso é necessário, esse confronto é desnecessário, é um confronto burro. É um confronto que custa a nossa reputação no mundo, que já não anda boa. Nada disso vai ser de graça. O que o presidente quer? Que comecem a cair corpos no campo, mais do que já caem hoje? Que nós voltemos a ter um campo conflagrado, com pistolagem de ambos os lados? Ah, mas eu vou querer defender que a pessoa possa andar armada na sua propriedade rural. Vá lá. O excludente de licitude, aí não. Ô, ministro Sérgio Moro, quando o senhor mandou aquelas duas propostas para alterar os artigos 23 e 25 do Código de Processo Penal, que na prática dá licença para matar, o senhor veja que uma coisa puxa a outra, né? Eu acho tão impressionante que o Sérgio Moro goze de uma reputação positiva junto a setores que se dizem liberais ou até progressistas, compactuando com esse tipo de coisa. Olha aqui, se isso fosse bom para o setor rural, vá lá, mas não é. Não é. Isso é só... Isto sim é viés ideológico. Da chamada direita populista, que não olha, que sequer se preocupa com a eficiência daquilo que está sendo proposto. Notem, eu sou contra a coisa em si. Obviamente, as pessoas não podem ter licença para matar. Porque excludente de licitude, aqui ninguém está falando em autodefesa ou legítima defesa. O excludente de licitude é matou, matou, acabou. Está na minha propriedade? Está, então acabou. Causa finita est. Não passa no Supremo, mas a cultura é ruim. Aquilo que incentiva é ruim. Não passa e nem deve passar. Não é para passar. Porque sim, será preciso ver cada circunstância. A propósito, uma área que esteja sob disputa, porque nós temos boa parte dos conflitos agrários no Brasil, seu Fábio Cuba, seu Vólio Bene, Dona Maiara, são áreas do Estado ocupadas por grileiros, ou então por invasores, sim, de terra, de gente sem terra, que estão em conflito com grileiros. Em casos assim, conflito de grilagem de terra, com sem terra
Quem pode matar quem? E ter o excludente de ilicitude? É um incentivo à terra sem lei. Olha aqui, que os senhores deputados tomem muito cuidado. Que a bancada ruralista tome muito cuidado. Para a produção brasileira passar a ter a marca de sangue no exterior, não custa nada. Vocês odeiam tanto as tais ONGs, mas elas existem e estão presentes em todo o mundo. E tem uma rede internacional que vocês não conseguem combater. E nesse caso é até bom que não. Para que a produção brasileira passe a ser manchada por decisões dessa natureza, não custa nada. E aí, anos de trabalho, de investimento em pesquisa, de investimento em tecnologia, de investimento em produtividade, podem simplesmente se perder. Quanto à fala ao presidente do Banco do Brasil, vejam vocês que coisa interessante, né? Esse é o governo liberal, consta. Então nós temos um governo liberal, Paulo Guedes, o nosso liberal de plantão, que escolheu o presidente do Banco do Brasil. Em uma semana, o presidente proíbe uma propaganda do Banco do Brasil e fica fazendo proselitismo com a questão dos juros. E aí apelando, como é que é? Eu apenas apelo, me deixe fazer uma brincadeira aqui, apenas apelo para o meu coração, para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecer um cristão de verdade, caiam um pouquinho mais. Não, faz sentido. A Igreja Católica censurou durante séculos a chamada usura. Não, e Reinaldo, agora o porta-voz do governo se manifestou, Otávio Rego Barros, falando que o presidente Bolsonaro não quer e não vai intervir na política de juros do Banco do Brasil. Que é outra coisa. Eu vou, intervenho, falo, mas não quero intervir. Como o preço da gasolina, do óleo diesel. O presidente não vai intervir, mas está proibido o reajuste. Mas o presidente não vai intervir. Não, e aqui para um presidente que é tão fã dos judeus, né, essa coisa do apelo ao seu espírito cristão contra os juros, é uma tradição da coisa cristã, do combate à usura, por oposição àquilo que a igreja considerava ser o trabalho dos judeus, que era cobrar juros. O que eu vou dizer? A ignorância custa caro, né? Custa caro. E eu não estou falando aqui de instrução formal. Bolsonaro não precisa ter estudado em Harvard para saber que ele não pode fazer isso. Aliás, não pode fazer nenhuma das duas coisas. Nem a intervenção que ele fez, nem a fala que ele teve sobre juros, e menos ainda a questão do armamento. Insisto, do ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista da civilidade, a fala é inaceitável. Mais do que isso, ela é inconstitucional. Porque se isso passar, vai parar no Supremo e vai cair. Mas tem uma terceira coisa, e não tem uma ordem hierárquica aí. Isso não é bom para o setor rural. Isso não é positivo. E eu deixo um outro desafio aqui, já que a segredo é aborrecer dizer tudo, eu deixo um outro desafio aqui para o setor rural. Se quiser, pode ligar para cá. Dizer quais foram as medidas que o PT tomou para o setor rural que foram ruins para o setor rural.
Aliás, eu vou fazer esse desafio também, vou dar uma de Lula, vou fazer esse desafio também para os militares. E os militares digam, não, sabe onde o PT nos prejudicou? Onde? Onde foi? Se os militares querem ter algum rancor do governo Fernando Henrique, até compreendo. E esse realmente, teve uma hora lá que acabou o dinheiro, cortou realmente na carne dos militares. O governo PT, não. O Lula, aliás, fez essa pergunta na entrevista. Olha, vai ver no meu blog, eu fiz e falei aqui também todas as críticas, ponto a ponto, a entrevista do Lula, o que ele falou da reforma da Previdência, acho que não procede, acho imprudente aquela conversa, discordo do que falou sobre a imprensa, da avaliação que fez o governo Fernando Henrique. Então discordo de tudo isso. Agora, daí, partir do princípio, né, de que, não, fez um mal imenso para os militares, ou então, no caso, para o setor rural, isso é mentira, pura e simplesmente. Né? Então, não é possível que a gente tenha esse tipo de abordagem. Presidente, precisa ter um pouco mais de juízo.